A busca sem fim do ser humano para explicar o nascimento da humanidade é tão antiga quanto a própria existência do homem. Assim, para a incompreensão humana, o universo é uma vastidão sem fim. E como dizem que ninguém anda sozinho, quais as chances de o planeta Terra ser o único lugar capaz de abrigar seres vivos de todas as formas? Nunca estivemos tão perto de desvendar segredos intergalácticos que vão revolucionar e mudar tudo o que entendemos sobre a origem da vida, do mundo e do universo. Esqueça os casos de extraterrestres, abdução, UFOs. Hoje não vamos conspirar com nada. Muito pelo contrário. As chances de existir vida no universo além da Terra são muito maiores do que nós pensamos. E para te mostrar isso, nós fomos atrás de comprovações físicas e fatos documentados sobre o espaço, as galáxias e as estrelas. Você aí, que está sentado olhando para sua tela, um dia foi apenas grãos de poeira cósmica vindos do Sol, a estrela do nosso sistema. O nosso corpo, o nosso mundo e muitos outros lugares do universo nasceram do mesmo modo. Somos o resultado de um amontoado de poeira e bilhões de anos de evolução. As evidências que vamos te contar vieram das missões, pesquisas e estudos feitos pelas agências espaciais de todo o mundo. Mentes brilhantes que estão sempre buscando explicações para a existência dos seres vivos. Veja agora fortes evidências de que não estamos sozinhos no universo. Eu sou o Guilherme Marques e esse é o Porquê das Coisas aqui no Fatos Desconhecidos. Para começar, é importante tomar nota de alguns fatos espaciais básicos. Isso vai nos ajudar a entender o vídeo de hoje. A sua mente vai explodir. Feito meteoritos no espaço. Você está pronto para descobrir a verdade? Vamos relacionar termos físicos com a organização geográfica que temos aqui no planeta Terra. É uma tentativa de fazer você entender da forma mais fácil e simples o lugar que ocupamos no universo. 1. Nós moramos numa galáxia chamada Via Láctea, que é tipo um país. 2. No país Via Láctea, temos 300 bilhões de estrelas, que são tipo os estados. 3. O Sol é uma das estrelas mais conhecidas da Via Láctea, então é um dos estados mais desenvolvidos do país. 4. Algumas estrelas, só as mais importantes, têm alguns astros e planetas que são tipo as cidades espalhadas pelo sistema solar. Então, nesse caso, nós vivemos no país Via Láctea, no estado Sol, na cidade Planeta Terra, que fica na região do sistema solar. Entendido? Então, vamos prosseguir. 5. Nós temos um país vizinho, quer dizer, galáxia vizinha, chamada Andrômeda. 6. O país Galáxia Andrômeda tem 1 trilhão de estrelas, que podem ter planetas como a nossa galáxia e todas as outras galáxias do universo. 7. Além da Via Láctea e de Andrômeda, já foram descobertas mais de 100 galáxias no universo. 8. E já foi comprovado que existe muita água em diferentes estados químicos no espaço. Ou seja, o nosso universo é formado por muitos países galáxias que têm muitos estados estrelas que podem ter cidades planetas perfeitas para outros seres vivos morarem. E não importa se é um ser humano como eu e você ou apenas um ser microscópico, como uma cianobactéria. A vida só existe porque estrelas como o Sol fornecem calor e criam as condições perfeitas para a evolução. Por exemplo, o poder que os seres vivos têm de transformar o calor do Sol em energia e desse calor conseguir transformar a água sólida em líquida. E que bicho não vive mais de 5 dias sem dar um gole d'água sequer? Nós, o bicho homem. Agora vamos voltar um pouco nos conceitos básicos e falar um pouquinho desse nosso país galáxia vizinho chamado Andrômeda. Nossa Via Láctea é tranquila e sossegada, sem muito trânsito espacial. Temos alguns planetas que as agências espaciais estão sempre investigando, mas parece que a grama do vizinho é sempre mais verde. Andrômeda é uma galáxia muito mais movimentada que a Via Láctea. É que nem um país desenvolvido de primeiro mundo. Tem de tudo.
E se pensarmos num raciocínio lógico, quanto maior o país galáxia for, mais estados estrelas e cidades planetas ele vai ter. Se nós temos a Via Láctea, que é um tipo de país tranquilo, temos Andrômeda, que é o país desenvolvido, e temos outras 100 e poucas galáxias no universo com estados estrelas e cidades planetas que podem ser bem parecidos com a Terra. Então, quais as chances de estarmos vivendo sozinhos no universo? Seria o mesmo que 7 bilhões de pessoas no universo ganhassem de uma só vez na loteria da vida. Realmente, seria muita sorte mesmo que o raio da vida tivesse caído apenas e somente em um lugar. Vocês não acham? Particularmente, eu acho quase ingênuo demais pensar que só a gente aqui na Via Láctea recebeu a dádiva e o presente de nascer no planeta perfeito. Será quantos outros planetas perfeitos para a evolução da vida não existem por aí? Será que tem outros planetas por aí para começo de conversa? Fique sabendo que essa história de vida fora da Terra deixou de ser pura viagem sem fundamento e passou a ser uma ciência real, com provas e tudo mais. É verdade. Tem gente investindo tempo e cifras bilionárias para desvendar os segredos da vida pelo universo afora. Senhoras e senhores, com vocês a exobiologia. Dicionário desconhecido. Exobiologia é um substantivo feminino que se refere à ciência que estuda a vida fora do planeta Terra. Origem da palavra, formada pelo prefixo exo, que corresponde a fora, de fora, por fora, afora, mais o termo biologia, que designa o estudo da vida e dos organismos vivos. Então, exobiologia é a ciência que estuda organismos vivos extraterrestres. O que faltava para a exobiologia cair na graça de todos e ser uma das ciências mais populares do século XX era provar que existem tantos planetas em outras galáxias quanto existem aqui, na Via Láctea. Na verdade, parece que o que não anda faltando no universo são muitos países galáxias, com muitos estados, estrelas e cidades-planetas dentro. Sabe por quê? Foi em 1995 que astrônomos suíços conseguiram captar um planeta fora do sistema solar, orbitando a estrela 51 Pégase. Essa descoberta era apenas o começo, porque até o final da década de 90, os cientistas descobriram quase 20 novos planetas fora do sistema solar. E olha, é incrível como a evolução da tecnologia permitiu que a exobiologia buscasse ainda mais sinais de que não estamos sozinhos. Com a ajuda de uma técnica conhecida como espectroscopia, os cientistas puderam mapear os elementos químicos fundamentais para a existência dos seres vivos. Eles conseguiram designar uma cor para cada um dos elementos presentes nas estrelas, onde são formados os planetas. Assim, ficou fácil de detectar os mais promissores. Bastava que tivessem indícios de hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo. Em 22 anos de estudo e pesquisa, já são mais de 300 planetas extrasolares descobertos. Nem todos habitáveis, porque muitos se parecem com Júpiter, constituídos apenas de gás. Lembra lá no comecinho do vídeo que a gente falou sobre já terem comprovado a existência de água em diferentes estados físicos no espaço? Bom, como isso é a mais pura verdade, e a gente já até falou disso aqui no canal, sobre a água que existe dentro da Lua, as chances de estarmos dividindo o universo com outros seres vivos são reais. Não é nenhuma novidade que para existir vida em qualquer lugar só é preciso duas coisas. Número 1, água. Número 2, moléculas orgânicas que formam as estrelas. Para nossa sorte, essas duas coisas no espaço sideral são feito grama no pasto. Tem de sobra. Agora, se você não fazia ideia disso, dá para explicar de um jeitinho bem fácil, porque, como eu já disse, o nosso Sol e o nosso planeta surgiram nessa mesma lógica. O nosso estado estrela, também conhecido como Sol, é o resultado de uma mega explosão que aconteceu há bilhões e bilhões de anos. No começo, ele era só uma nuvem, uma nebulosa, como essas fotos bonitas que a gente encontra. Mas não pense que é uma nuvem dessas que a gente vê no céu todo dia.
era uma nuvem cósmica de gás e poeira que mais parecia um balão vazio. Quando a explosão aconteceu, a nuvem se expandiu e, conforme foi evoluindo e crescendo de tamanho, fragmentos da poeira cósmica foram se juntando, se aglomerando ao redor da estrela, criando assim as massas que nós conhecemos como os planetas, as luas e os corpos celestes. Ou seja, o nosso planeta singular, a cidade planeta Terra, no começo de tudo era só um grão de poeira cósmica. Você era só um grão de poeira cósmica. O que você come era um grão de poeira cósmica. Agora que nós temos o estado estrela Sol e a cidade planeta Terra, só falta uma coisa para fazer os seres vivos se desenvolverem e evoluírem nas condições perfeitas: 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Em outras palavras, H2O, também conhecido como água. Água é vida. E ela chegou aqui no nosso planeta caindo do céu em grandes quantidades, de carona nos cometas. Resumindo, se o nosso planeta é resultado de um acaso do universo, esse mesmo acaso pode ter sim acontecido mais ou menos do mesmo jeito em qualquer outra galáxia. E não é a gente que está falando isso não. Os senhores das galáxias, astrônomos do laboratório de exoplanetas da NASA, confirmaram que nós estamos com a faca e o queijo na mão. Encontrar outras formas de vida em diferentes galáxias, estrelas e planetas espalhados pelo universo é só uma questão de tempo e paciência. Lembrou daquele amigo, daquele tio ou primo que viaja com isso e acredita em vida fora da Terra? Ele pode ser uma mente visionária, assim como cientistas exobiólogos das agências espaciais. Então, compartilhe esse vídeo com ele e deixa aqui embaixo o seu comentário. Combinado? A gente se vê logo mais em um próximo O Porquê das Coisas. Grande abraço pra você. Tchau.